Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Hoje aí, dia 28 de abril, quarta-feira, o Corinthians joga amanhã. Hoje vou trazer aí um assunto muito delicado, finalmente, né, aquela reunião para votar aí as contas de 2019 e de 2020 foi realizada, certo? Também teve coletiva de imprensa ontem do Alessandro e também do Roberto de Andrade. Vou trazer aí as principais informações que eles falaram. Mas antes, só deixar aquele recadinho para vocês, para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, família. Tem bastante conteúdo legal lá. E também, quem quiser anunciar, família, aqui no canal do YouTube e lá no Instagram também, pode mandar uma mensagem para mim, principalmente loja de artigo esportivo, roupa, boné, só dá um salve lá, rapaziada. Tamo junto. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians. Bom, falando aí sobre a coletiva de imprensa do Alessandro e do Roberto de Andrade, eles falaram primeiramente aí sobre a situação do Gemerson e do Otero, que são incógnitas aí da nossa equipe, né? Porque o contrato deles vence no meio do ano. Já vou pegar aqui a citação deles. Vamos falar do Gemerson. Contrato vence em junho. Não resolvemos o que vamos fazer. Vamos aguardar o que fazer mais perto da data. Na posição dele, temos outros 5 atletas de defesa. Não teria que repor ninguém. No caso do Otero, tem a meninada que subiu da base. É o que estamos tentando. Acho que deve ficar na base. Não significa que não vamos trazer ninguém. Mais perto do brasileiro, podemos pensar. Resumindo aí essa fala do Roberto de Andrade. O Gemerson vai sair no meio do ano, eles não vão trazer ninguém, né? Não acho que precisa, principalmente pelas atuações do Raul Gustavo e do João Vitor. E o Otero deve sair também, pelo que eu entendi. Falou que tem os meninos da base, eles estão tentando e tal. Eles devem fazer uma proposta. Caso o Otero não aceite, ele deve sair. Pro Otero ficar, ele tem que manter o salário dele. Pelo jeito, a diretoria não quer dar um aumento salarial pro Otero. No mais, família, eles falaram isso sobre esses dois jogadores aí. Aí perguntaram: pô, Alessandro, será que vai chegar algum jogador? Como que tá aí as negociações? Ele falou o seguinte: temos janela se abrindo no meio do ano. Pode existir movimentação no meio do ano e isso se estende a chegadas e saídas. Temos quase 40 atletas no grupo, quase metade da base. Estamos avaliando um período mais curto. 2 atletas com fim de contrato em junho, renovações sendo tratadas. Entendemos a ansiedade do torcedor, mas temos segurança das nossas decisões. Tomamos elas em conjunto, sempre em benefício do Corinthians. Prazo é difícil de estabelecer. Então, segundo o próprio Alessandro aí, não tem uma data de quando vai chegar uma contratação para a equipe do Corinthians. Eles estão avaliando, tal. Sempre a mesma conversa. Pelo jeito, não tem negociação ocorrendo. Se tem, não querem falar para a torcida, certo? Não querem divulgar isso e ponto. Ah, vai ter uma contratação? Não, pô, tem uma janela no meio do ano e pode existir uma movimentação, tanto de chegada quanto de saída. Olha a resposta dele. O que o torcedor vai entender disso? Não sei, sinceramente não sei. Na minha avaliação é que eles não vão contratar. É o que eu tô entendendo. O Duílio fica: não, se surgir uma oportunidade a gente contrata. Se surgir uma oportunidade, mas eles não vão atrás da oportunidade. O Corinthians podia muito bem, num time pequeno, num América Mineiro, por exemplo, e contratar um jogador bom de bola. Tem diversos clubes da Série B que tem jogadores de ótima qualidade e barato, que dariam tudo para vir pro Corinthians. Mas nossa diretoria, eu não sei, sinceramente, eu não sei, família. O meio-campo que a gente fez, a dupla de volantes, campeão da Libertadores e do Mundial, vieram de clubes pequenos. Paulinho veio do Bragantino e o Ralf veio do Grêmio Barueri. Certo? Só que a diretoria nunca mais acertou uma contratação desse nível.
Nunca mais. Então fica complicado, ainda mais com essas declarações aí do Alessandro e do Roberto de Andrade. E aí, rapaziada, qual a expectativa de vocês sobre o Gemerson e sobre o Otero e também o que acharam da declaração aí da diretoria sobre contratações? Bom, também os dirigentes aí falaram sobre a avaliação que eles têm do trabalho do Mancini. Olha o que o Alessandro falou. A visão da diretoria é que ele está bem, está fazendo um bom trabalho. A torcida tem a paixão que encobre as coisas. A gente vem falando todo dia. Time muda, oscila por isso. São jogos de 2 em 2 dias. Não dá para repetir o time. Precisa alternar para ninguém se contundir. Concordo, entendo. O elenco não é dos melhores. Vejo muito comentário aqui no YouTube, curto aí pra vocês verem que eu tô acompanhando. Pô, John, a culpa não é do Mancini, o elenco é muito ruim. Tudo bem, o elenco é ruim, mas no jogo da Sul-Americana, ele entrou com o Otero, entrou com o Léo Natel. Os dois não acertaram nada. Quando que foi a primeira substituição do Mancini? 35 do segundo tempo, 30 do segundo tempo. Aí dá 10, 15 minutos para os outros. Fala, ó, resolve aí. O elenco é fraco? É fraco. Mas se não tá dando certo, tem que mudar. Isso que o Mancini tem que entender, que a gente tá falando. Ele não tá dando certo, a gente quer que mude ele. Por que ele não tá dando certo? Porque o Léo Natel não dá certo, mas ele não muda. O Otero não dá certo, ele não muda. O Fábio Santos tá jogando mal, ele não muda. Quando que foi a última vez aí que o Fábio Santos acertou um cruzamento? Quando? O cara é lateral, não acerta cruzamento. O Mancini não tira, não põe o Piton. Eu quero ver amanhã, no jogo de amanhã, o que o Mancini vai armar. É um jogo importantíssimo para nossa equipe. E aí, rapaziada, o que vocês acham aí dessas declarações do Alessandro e do Roberto de Andrade falando que o trabalho do Mancini é bom? Meu Deus. Agora rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, ontem aconteceu uma coisa aí que, ó, já era para ter acontecido há muito tempo. Balanço de contas de 2019, balanço de contas de 2020 e aí a aprovação do orçamento para 2021. Vamos começar pelo começo. Pelo começo, família. Em 2019... o Corinthians encerrou com um déficit de 195 milhões. Ficou devendo quase 200 milhões de reais. Certo? Acabou o ano de 2019, entrou 2020, tinha que fazer a votação para aprovar ou reprovar esse orçamento. O clube ficou devendo 200 milhões de reais em um ano. Se reprovam, era impeachment, derrubavam o Andrés em 2020. O que fizeram? Foram adiando essa votação. Adiou, passou. Acabou 2020. Entrou 2021, tinha que fazer o balanço de 2019 e de 2020. Qual que é o maior problema nisso tudo? Já tinha acabado o mandato do Andrés. Acabou. Fizeram a votação agora, ó. Fizeram ontem, na realidade. 27 de abril de 2021. O Andrés não é mais presidente do Corinthians. Não é mais. Certo? Agora eu vou falar da votação, família. Vou falar da votação. 262 conselheiros. Uma reunião virtual. Aí o Andrés foi, deu o discurso dele, falou, ó, reconheço que a gente errou aí na parte orçamentária, mas não houve dolo. Certo? Eu errei, mas não quero ser culpado por isso. Aí os conselheiros foram, votaram, 130 a 132. 132 pessoas votaram para reprovar. Então, reprovaram o orçamento aí, o balanço de contas de 2019, da gestão do Andrés. Reprovada por 2 votos. De 2020, ficamos aí com um déficit de 123 milhões de reais. Então, inicialmente aí, 132 pessoas votaram para reprovar a de 2019,
A gente esperou que ia reprovar a de 2020. Não. Aprovaram a de 2020. Mantiveram 130 votos aprovando e 124 reprovando. Então, foi aprovado o orçamento de 2020 com um déficit de 123 milhões. O clube ficou devendo mais de 120 milhões de reais e aprovaram. Os conselheiros aprovaram. Vocês estão entendendo? E aí o Corinthians falou, ao final da reunião vão ser divulgados os nomes de todo mundo que votou para aprovar e para reprovar. Até agora não saiu. Não vi nada sobre isso ainda. Terceira votação, para aprovar aí o orçamento de 2021. Segundo as contas, o Corinthians pagou um pouco menos de 7 milhões de reais da dívida. Estava devendo aí 957 milhões, agora deve 950 milhões de reais. Tá? O futebol, o departamento só de futebol, gerou uma receita em janeiro e fevereiro de 14 milhões de reais. Tá? Então o departamento de futebol economizou, cortou salário, vendeu jogador, beleza, ganhou 14 milhões de reais em janeiro e fevereiro. Só que o clube social do Corinthians, e de esportes amadores, não sei o que, rendeu um déficit de 13 milhões de reais para o clube. 13 milhões de reais em 2 meses. O clube social e dos esportes amadores. Então, o balanço de janeiro e fevereiro tem um saldo positivo de 1 milhão de reais. O departamento de futebol gerou 14, o clube social e de esportes amadores gastou 13, e a gente tem um lucro aí de 1 milhão de reais. Por uma dívida de quase 1 bilhão, a gente tem 1 milhão. É como você tá devendo R$1.000, você tem 1. Tá? 1 milhão e você tem 1. Aí o Roberto de Andrade vem na coletiva e fala, pô, mas a gente não pode dar prioridade só pro futebol. O futebol gerou 14 milhões. O clube social gastou 13. 13. Pra onde que foi esse dinheiro? 13 milhões de reais. Cadê a transparência da chapa do Duílio? Não tem. Não tem. E aí, a pergunta que não quer calar. John, o que acontece? Reprovaram as contas de 2019, tá? E agora? A gente depende primeiramente do conselho de ética do nosso clube para ver se vão querer punir o André Sanches. Se eles quiserem punir, ele pode tomar uma suspensão e ficar inelegível, certo? Ele não pode mais participar de nenhuma eleição dentro do Corinthians. Só que hoje o presidente do órgão aí, do Conselho de Ética do Corinthians, é o André Negrão, que é parceiro do Andrés. Então, vocês acham que o Andrés vai receber alguma punição? Alguém aí acha? Aí tem a Lei Pelé lá no artigo 18D, que prevê que os órgãos internos devem apurar a responsabilidade dos dirigentes que praticarem atos de gestão temerária. E aí, caso for constatado, o dirigente fica inelegível por 10 anos para cargos eletivos em qualquer entidade desportiva. Traduzindo, não vai acontecer nada com o Andrés. Nada, nada, nada. Ele pode receber uma suspensão, ficar inelegível e beleza. Acabou. Acabou, não acontece nada. Nada, nada, nada. John, e o Profut? O Profut aí que é um programa de modernização, né, e responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, que ele ajuda aí os clubes em pagamento de impostos à União, dividiu em até 20 anos, redução de 70% de multas, 40% de juros e 100% dos encargos legais. E aí, segundo a lei do Profut, os clubes não podem ter um déficit anual superior a 5% da receita bruta do ano anterior. Do Corinthians, o déficit de 2019 foi 41% da receita e de 2020, 25%. A de 2019 foi reprovada, então o Profut vê, pô, o pessoal lá errou, beleza, reprovaram. A de 2020 foi aprovada, só que o Epfut, que é um outro órgão aí, é uma bagunça, família. Tá meio que dando um boi para os clubes, falando português correto, por causa da pandemia. Então muitos clubes aumentaram as dívidas, então eles estão segurando, não vão tirar os clubes do Profut nesse momento. Atualmente a informação que a gente tem,
o Corinthians está com as parcelas do Profut atrasadas, mas o Duílio já entrou em contato com eles e deve fazer o pagamento, certo? Está negociando. É a informação que a gente tem. E aí, o Corinthians não deve ser excluído do Profut nesse momento, porque tem aí essa margem de erro para os clubes por causa da pandemia. Balanço geral de toda essa votação. Orçamento 2021 aprovado. De 2020 aprovaram com déficit de 120 milhões. De 2019 reprovado, mas o Andrés não sofre nenhuma consequência pesada, assim, vamos dizer. Ah, o Andrés, tá bom, vai ficar suspenso aí por 10 anos. Beleza. E aí? O que mudou? O que ajudou o Corinthians nisso? Nada, família. Nada, nada, nada. Eu quero ver quando que vai sair o nome dos conselheiros que aprovaram aí o balanço de 2020 e também os que votaram para aprovar o de 2019. Eu quero ver, família. Mas e aí? Qual que é a opinião de vocês sobre toda essa bagunça que vem acontecendo aí no clube do Corinthians? Rapaziada, sinceramente tá complicado, hein? Tá muito complicado aí a situação interna do Corinthians. A gente como torcedor vê essa bagunça, cara, dá até um desgosto. Mas comente aí, família, a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!